Vamos então a palavra de Deus, capítulo 16. Eu quero ler juntamente com os irmãos do versículo 22 a seguir, irmãos. 16 de Atos, capítulo 16, versículo 22 a seguir. Amém? E diz assim a palavra de Deus: e a multidão se levantou unida contra eles. Então os magistrados rasgaram-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Então, acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todo aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e tua casa. Amém, irmãos? Eu gostaria de fazer uma oração com os amados irmãos. Amém? Curva a tua cabeça por um instante. Vamos falar com Deus. Amado Deus, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, reunidos na tua presença, meu Deus, para exaltar e glorificar o teu santo nome, Senhor. Toma nossas vidas em tuas mãos, nos dá, meu Deus, graça, sabedoria, meu Deus, discernimento, meu Deus, para falar com a tua igreja nessa noite. Fala comigo, Senhor, fala conosco de maneira especial, Senhor, em nome de Jesus. Nos abençoe, nos agracie com a tua presença, meu Deus. É que nós pedimos na certeza da vitória, em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Os irmãos podem sentar. Essa é uma palavra bem conhecida da igreja, muito conhecida da igreja. E só para os irmãos entenderem, embora eu tenha lido aqui um texto um pouco extenso, mas para os irmãos entenderem melhor o teor da mensagem, eu quero voltar um pouco ao início do capítulo, de quando Paulo, Silas e Timóteo, eles tomam uma direção, eles vão para a Ásia, para ali pregar a palavra de Deus às igrejas daquela região. E eles estão ali pregando, vão pregar a palavra, chegam, e quando ali Paulo ele tem uma visão à noite, ele tem uma visão de Deus.
ele teve uma visão que um homem rogava que ele fosse para a Macedônia, para ajudá-los ali na Macedônia. E Paulo rapidamente ele muda o seu cronograma, a sua rota. Eles tomam uma embarcação, eles descem, eles tomam uma embarcação, eles vão até Troade, e tomam uma embarcação e atravessam a Macedônia, chegando até uma cidade ali em Filipos, a primeira cidade na região da Macedônia. Mas o que me chama a atenção aqui, irmãos, que Paulo, ele sempre estava pronto a fazer a obra de Deus, ele como um missionário, mas sempre sensível à voz de Deus. Eles tinham tomado uma direção de fazer a obra em um determinado lugar, mas quando eles ouviram, quando ele tem uma visão, Paulo tem uma visão de Deus, o Espírito Santo o impulsionou para que ele fosse para a Macedônia. Prontamente ele mudou toda a sua trajetória. Paulo muda todo o seu itinerário, dando ouvido à voz de Deus. E olha o que acontece naquela região, irmãos, lá em Filipos, na Macedônia. Olha o que acontece. Quando ele chega lá, naquela cidade, não tinham muitos cristãos. Por conta disso, não tinha naquele lugar. Os judeus, eles se reuniam nas sinagogas. Por não ter muitos ali, não tinha um lugar para eles ali congregar, para eles lerem as escrituras. E olha onde eles se reuniam. No sábado, a igreja era na beira do rio. Algumas mulheres se reuniam na beira do rio para cantar hinos ao Senhor, congregar, ouvir a palavra de Deus. E Paulo se une a elas. Quando Paulo ele prega o seu sermão, a sua mensagem, uma mulher por nome Lídia, a Bíblia diz que ela era vendedora de púrpura, uma mulher rica da cidade. Mas ela tinha, a Bíblia diz que ela era uma mulher temente a Deus. Temia a Deus, só que ela ainda não havia se entregado a Jesus, mas era temente a Deus. E Paulo ministrando, de pronto então ela já ouviu a palavra, ela recebe Jesus, ela já estava ali no próximo rio, na beira do rio, então ela já se batiza, ela, e a Bíblia diz que ela e a sua casa se batizaram na mesma hora, irmãos. Paulo já deve estar dizendo, nessa altura Paulo já estava talvez dizendo assim, já valeu Jesus, já ganhei uma família. Aí ele começa a entender por que Deus queria que ele fosse para aquela região, irmãos. Tinha uma mulher temente a Deus que precisava ser salva. Talvez Paulo já estava dizendo com aquele coração missionário de Paulo, amor pelas almas, o amor de Cristo. Porque quem tem o amor de Cristo tem amor pelas almas. Então Paulo já diz assim, talvez Paulo diga assim, olha, valeu Jesus, já ganhei, valeu a pena, já ganhei uma família, obrigado Jesus. Talvez ele estivesse dizendo, talvez era só por essa que Jesus pediu para vir, mas valeu a pena eu atravessar toda a Macedônia, tomar aquela embarcação, atravessar toda a Macedônia, sair do meu itinerário para que essa alma fosse resgatada. Valeu Jesus. Ó, que bênção, irmãos. Mas não para por ali não. Aí Paulo é convidado por Lídia para pousar. Paulo, Silas, Timóteo, os irmãos ali, convidado para pousar, ser hóspede na casa de Lídia. Ele fica por um período ali em Filipos. E quando Paulo está ali, enquanto ele está ali, ele se reúne com os irmãos na beira do rio. A igreja era na beira do rio.
A congregação, o culto era na beira do rio, irmãos. Eles não tinham lugar para congregar. Louvado seja Deus que nós temos um lugar para congregar. Oh, aleluia. E eles estavam ali congregando na beira do rio. Todos os dias, dia após dia, eles iam ali congregar. Um certo dia, isso está ali a partir do capítulo do versículo 16. Um certo dia, aliás, várias vezes isso estava acontecendo já. Paulo e os irmãos passando por ali, quando Paulo e os irmãos passando por um determinado lugar, a Bíblia diz que tinha uma jovem, uma menina que tinha um espírito de adivinhação e dava muitos lucros aos seus senhores. Irmãos, uma menina que tinha um espírito de adivinhação. O adversário, o inimigo, ele tem os seus poderes limitados, mas tem. E ele usava aquela menina para adivinhar. Um espírito, a Bíblia diz que um espírito, era um espírito de adivinhação, de adivinho, de adivinhação. E me chama a atenção porque aquela jovem, irmãos, ela dizia assim: esses homens que passam por nós, ela dizia, esses homens que passam por nós, que nos anunciam, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus vivo. Falou alguma coisa errada, irmãos? Esses homens que nos anunciam a palavra de Deus, o evangelho da salvação, são homens de Deus, são servos de Deus. Olha que interessante, irmãos. Da boca de um demônio saiu isso. Eles reconhecem se você é de Deus, se não é, irmãos. Olha só. Ele reconhece quando nós somos de Deus. Mas Paulo não precisa de confete, de pompas. Paulo não precisa que o diabo venha elogiar. Deus não precisa disso. E diversas vezes isso estava acontecendo. Muitos dias a Bíblia diz que muitos dias isso aconteceu. E Paulo então ficou perturbado com aquilo. Não, isso não é de Deus. E ele repreende aquele espírito daquela menina, aquele espírito de adivinhação, aquele demônio. E naquela hora a menina perde seus poderes. Ela perde, aquele demônio sai dela. Porque não era ela que adivinhava, eram os demônios que adivinhavam. Na mesma hora, irmãos, a Bíblia vai dizer que os seus senhores, porque ela era escrava, ela trabalhava para essas pessoas. Senhores, não era um só, vários, era um negócio, era uma empresa. As pessoas iam ali para se consultar com ela e pagava para isso. E aqueles senhores dela, essa mulher, essa jovem, ela era duplamente escrava, irmãos. Era escrava daqueles homens que barganhavam com esse poder demoníaco, e era escrava também do diabo, duplamente escrava. Mais uma vez Paulo ali libertou alguém que estava vivendo uma vida de escravidão humana e espiritual. Mais uma vez, talvez Paulo tenha vibrado dizendo: glória a Deus, graças a Deus, mais um que foi liberta. Obrigado, Jesus. Olha lá. Por isso que nós temos que dar ouvido à voz de Deus, temos que estar sensível à voz do Espírito Santo. E Paulo estava atento àquilo que Deus estava falando, a voz do Espírito Santo. E nós chegamos. Quando isso
chegamos onde nós começamos a leitura do 22. Quando aqueles senhores se deram conta que ela havia perdido, que tinha acabado o lucro deles, eles não receberiam mais pela adivinhação daquela jovem. Então eles, tomados por uma fúria, eles entregam Paulo e Silas. Eles levam Paulo e Silas até uma praça onde estavam as autoridades, os magistrados, os homens da lei, e entregam a eles, dizendo: olha, esses homens judeus estão pregando coisas que não é lícito aos romanos, porque no Império Romano até dava direito dos judeus seguir os costumes judaicos, porém eles não podiam induzir os romanos a isso. E eles foram acusados disso. Eles não foram acusados de ter expulsado um demônio da menina, porque isso para eles não tinha, para eles não significava nada isso. Eles foram acusados de estar trazendo, falaram que eles estavam perturbando a cidade. Olha só, irmãos, porque perderam o lucro. E tem uma coisa, os magistrados, vendo o alvoroço, a multidão, o alvoroço ali, logo julgaram aqueles homens, julgaram a Paulo e a Silas, sem fazer uma investigação mais apurada, sem passar por um juiz. Na mesma hora deram uma sentença a eles. Os magistrados então rasgaram as vestes deles e açoitaram eles com vara em praça pública. Foram açoitados, foram humilhados por conta do evangelho. Talvez agora Paulo não estivesse tanto afoito, talvez ele não estivesse tão eufórico, mas em nenhum momento Paulo murmura, em nenhum momento eles estão reclamando. Receberam os açoites, mandaram que chamasse o carcereiro, levaram eles para a prisão e mandaram colocar na prisão interior. E o texto diz prisão interior, não foi só uma simples prisão, porque tinha 2 níveis de prisão. No primeiro pavimento poderiam ficar os presos comuns. Os presos mais perigosos ficavam no cárcere inferior. E disse mais: prenda os pés deles no tronco. Ficaram com seus pés presos, travado, não podiam se mexer. Mas o texto vai dizer que no versículo 25, o texto diz: perto da meia-noite. Que hora, irmãos? Perto da meia-noite, próximo da meia-noite. Possivelmente eles tenham sido açoitados à luz do dia, em praça pública, possivelmente. Mas o texto diz que eles começaram perto da meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Não é tão simples assim, meus irmãos. Eles estavam orando e cantando hino a Deus. Eles não estavam reclamando, murmurando. Eles estavam orando. Agora, eu e você estar aqui na igreja, e quando na hora do louvor, às vezes eu observo, mas eu prefiro entrar na presença de Deus. É tão gostoso, irmãos. Eu desligo, eu me desconecto, sabe? E eu me ligo no trono da graça de Deus. É tão gostoso sentir a presença dele. É tão bom. E aí às vezes quando a gente observa, às vezes tem pessoas que estão, sabe, no outro mundo,
Irmãos, Paulo e Silas, irmãos nossos, como eu e você, estavam com os pés nos troncos, travados, possivelmente uma cadeia de madeira, com furo só para passar a perna, travado ali. E olha que interessante, perto da meia-noite, e eu acho essa mensagem tremenda, irmãos, e eu preciso ilustrá-la para você entender, para a gente ter um teor maior disso. Eu fico imaginando, porque perto da meia-noite, eu fico imaginando Paulo e Silas, estão ali, irmãos, com os vergões nas costas, o sangue correndo, aquilo arde demais, aquilo dói demais, irmãos, os vergões, as feridas abertas, cortou as costas deles. Aí eu fico imaginando Paulo olhando para Silas, e eu fico imaginando a conversa, o diálogo que eles estavam tendo. E o texto diz, perto da meia-noite, talvez eles não conseguissem falar, porque a dor é intensa. Com o passar do tempo, o nosso cérebro, ele vai liberando uma substância, né? Uma endorfina, e aquilo vai amenizando a dor. Você vai se acostumando com a dor. De vez em quando você esquece, ora lembra. Aquela ardência já não está tão forte mais. Aí eu tenho para mim que quando vai se aproximando perto da meia-noite, Paulo olha para Silas e diz, Silas, e aí? Como é que está aí? Vamos orar, Silas? Eles começam a orar. Tudo bem, Paulo, vamos orar, vamos clamar, não tem nada para a gente fazer, não resta mais nada, é só clamar a Deus mesmo, Paulo. Aí Silas, agora, talvez, ele diz assim, Paulo talvez diga assim para Silas, e aí vamos louvar uns corinhos também, vamos louvar uns hinos também. É só uma ilustração. Talvez Silas vá dizer assim para Paulo, peraí, Paulo, eles aliviaram para você lá? Paulo, não doeu a mesma coisa não, Paulo? Peraí, Paulo. Mas Paulo diz, Silas, está doendo sim, Silas, está ardendo sim, Silas, mas já dá para dar um louvor a Deus, já dá para soltar um louvor, já dá para cantar um louvor a Deus, aleluia. Irmãos, e muitos de nós chegamos aqui na igreja, temos toda essa estrutura, temos lugar para adorar, louvores maravilhosos que vêm da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. E quando às vezes nós chegamos da igreja, e muitas vezes nem na igreja nós não ficamos então indiferentes. E aqueles homens haviam sido castigados, afligidos, por conta de ter feito uma bondade, por conta de ter expulsado um demônio de uma pessoa, libertou uma pessoa, foram injustiçados, julgados sem uma prévia investigação, foram julgados, foram sentenciados a açoites e a prisão, imóveis, não podiam se mexer, mas ali eles oravam e cantavam hinos ao Senhor, tinham todos os motivos do mundo para murmurar, tinham todos os motivos do mundo para ficarem ali sentados, cruzarem os braços e dizer, não Deus, não quero mais, nunca mais vou te louvar, nunca mais vou fazer a tua obra. Eles tinham todos os motivos do mundo, mas eles preferiram louvar ao Senhor. Eu não sei que hino foi, mas talvez se fosse na nossa época, talvez eles cantassem aquele hino assim, que o irmão canta muito bem aqui. Eu quero descer a casa do oleiro, só uma palhinha. Talvez ele cantasse esse hino.
Entra na cena, meu irmão. Vou descer a casa do oleiro, o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra casa do oleiro. Aleluia. Eu não sei, mas se fosse nos dias de hoje, os hinos atuais seriam esses. Talvez ele estivesse cantando aleluia, talvez uns corinhos, eu não sei, mas sei certo é que eles estavam cantando a Deus. Qual é a tua luta hoje? Qual é a tua prisão? O que te aflige? O que te incomoda? O que te impede de louvar a Deus hoje? Porque não tinha empecilho para esses homens. O diabo tentou. Ah, é? Você mexeu com a minha escrava. Vamos ver se você vai conseguir, vai fazer isso ainda de novo. O adversário pensou que ia parar Paulo, pensou que ia parar Silas, mas aquele que tem uma visão de Deus, alguém que tem visão de Deus, alguém que está na presença de Deus não para. No meio da luta ele louva, no meio da luta ele engrandece o nome do Senhor. Aleluia. Deus poderia, irmãos, ter livrado. Quando eu olho para a palavra de Deus, e eu vejo aqueles 3 homens, lá no livro de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, não quiseram se prostrar diante da imagem do rei Nabucodonosor, e ele mandou lançar numa fornalha de fogo ardente, e eles não se prostraram e foram lançados dentro da fornalha. Deus poderia ter livrado esses homens da fornalha, mas Deus preferiu, irmãos, Deus preferiu salvar eles na fornalha. Deus poderia livrar antes, mas Deus preferiu livrar na fornalha. Quando o rei Nabucodonosor chega próximo à fornalha, homens lançaram eles lá dentro, foram mortos, morreram queimados na hora. E quando o rei olha na entrada da fornalha, ele olha e ele não vê só 3, ele diz então, talvez esfrega os olhos, dizendo: eu estou ficando louco, como que é isso? Nós não jogamos 3, eu estou vendo 4 lá dentro, e um deles tem a semelhança dos filhos dos deuses, um deles parece um anjo. Eu só joguei 3, não foi? Eu estou ficando louco? Mas estavam, sabe o que, irmãos? Passeando dentro da fornalha. Deus não livra, aleluia, podia ter livrado antes da fornalha, mas Deus preferiu livrar dentro da fornalha. E o nome do Senhor foi glorificado, e Nabucodonosor teve que proferir: não há Deus como um Deus desses homens, Deus de Ananias, Misael e Azarias. Não há outro Deus como esse Deus. O nome do Senhor foi exaltado. Deus poderia ter livrado o povo hebreu do deserto, mas ele preferiu livrar no deserto. Deus poderia ter livrado Daniel da cova dos leões, ele poderia, mas ele preferiu livrar dentro da cova, e o nome do Senhor foi glorificado, aleluia. Deus poderia ter livrado Paulo e Silas da prisão, ele poderia, mas Deus preferiu livrar Paulo e Silas dentro da prisão. Não quis livrar da prisão, mas livrou na prisão. Deus pode, aleluia, tem poder para te livrar da adversidade, mas muitas vezes Deus permite a adversidade para nos livrar na adversidade. Aleluia. E muitas vezes, irmãos, não entendemos o trabalhar de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Isaías 43, ele diz: quando passarem pelas águas, estarei contigo. Quando passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando passar pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti. Aleluia. Deus, ele pode livrar do fogo, ele pode livrar da água, mas muitas vezes Deus permite o fogo, Deus permite a água para nos livrar, irmãos, da situação.
Louvado seja Deus. Todavia o nome do Senhor é glorificado. Todavia o nome do Senhor é exaltado. Aleluia. Glória a Deus. E o interessante é que quando Paulo e Silas estavam cantando e louvando a Deus e orando, os presos estavam observando, porque as pessoas não entendem, as pessoas à nossa volta não entendem. Como pode? Eu não estou entendendo. Como pode? Esses homens foram injustiçados. Eu estou vendo os vergões nas costas deles, o sangue está correndo, os pés no tronco e cantando a Deus. Eu não estou entendendo, eu não entendo. E as pessoas ficam assim, irmãos, e o adversário, ele fica endemoniado quando ele olha para você, e você às vezes está naquele momento de adversidade, no meio de luta, no fundo do poço, como foi cantado aqui nessa noite. E ele fica desnorteado, ele fica endemoniado, dizendo: como pode? Ainda está louvando, ainda está cantando, ainda foi para a igreja. Ele fica louco, e as pessoas à sua volta muitas vezes dizem: como que você vai para a igreja? Olha a tua vida, olha como é que está a tua vida, não muda nada. O que está adiantando? Aí vem na sua mente assim: o que está adiantando ser a igreja? Parece que não está acontecendo nada. Ei, meu irmão, espera um pouquinho, porque vai acontecer. Porque o texto diz que eles estavam lá presos, sim, mas de repente, no versículo 26 diz: de repente sobreveio um grande terremoto. Aleluia. Irmãos, de repente, Deus de repente ele vira, ele reverte. De repente Deus faz 180 graus na tua vida. De repente Deus faz acontecer alguma coisa. De repente Ele muda. De repente Ele tira de baixo e põe para cima. De repente Ele cura. De repente Ele liberta. De repente Ele salva. De repente o nosso Deus é assim. Está tudo ruim, um caos, e de repente Ele muda tudo. De repente, quem sabe... Espera, meu irmão, espera mais um pouco, porque de repente Deus vira a chave, de repente alguma coisa acontece. O texto diz que sobreveio um grande terremoto. E, irmãos, você não tem noção do que é louvar a Deus. Você nunca vai louvar a Deus da mesma forma que você louvava, porque o louvor liberta, porque o louvor ele liberta das prisões, porque o louvor comove, o louvor vai até o coração de Deus, o louvor move o céu, o louvor quebra as cadeias. Irmão, se ele estivesse sentado ali murmurando, reclamando, se queixando, vocês acham que tinha acontecido alguma coisa? Quando eles começam a louvar, eles começam a adorar, os presos olhando não entendiam nada, e de repente, irmãos, então o alicerce treme, o chão começa a tremer. Parece que quando eu estou louvando, quando eu estou adorando, eu sinto esse terremoto, porque muitas vezes eu sinto as minhas carnes tremer. E de repente sobreveio um terremoto, o alicerce tremeu, as cadeias se quebraram, irmãos, e não só a deles, mas de todos os presos que ali estavam, se quebraram as cadeias de todos. O louvor liberta, o louvor quebra a cadeia. Aleluia. O louvor amolece os coração duro, o louvor quebra, o louvor quebranta. O terremoto aconteceu, foram soltos as prisões de todos. O carcereiro ele acorda desnorteado. O que é isso? O que está acontecendo? Ele corre para ver os presos. Quando ele chega lá, ele vê as portas abertas. Na mesma hora ele toma uma espada, ele quer se matar, porque aquelas vidas foram confiadas a ele. Se eles fugissem, ele seria morto de todo jeito. Então ele vai e já quer se matar. Paulo vê aquela cena e Paulo já grita de longe. Paulo diz: não faça isso. Não faça isso, porque todos aqui estamos. Não faça isso. Na hora aquele homem já ficou
O que está acontecendo? Esses homens estão soltos, não fugiram. O que aconteceu aqui? A cadeia foi quebrada, está tudo destruído. O que está acontecendo? E na mesma hora, ele diz: senhores, prostrado diante de Paulo e Silas, senhores, o que eu faço para ser salvo? O que eu devo fazer para salvar a minha vida? O que eu posso fazer para ser salvo? Aí, irmãos, aleluia, o que é necessário para ser salvo? E aquela frase tão conhecida, que nós conhecemos muito bem, e eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo, e será salvo não somente você, mas também tu e a tua casa. Oh, aleluia. Crer no Senhor Jesus, ser salvo tu e a tua casa. Você crê? Meu irmão, meus irmãos, a promessa já foi lançada, a promessa já foi determinada. Jesus, crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Da parte de Deus já foi decretado. Da parte de Deus já foi decretado. Só que tem uma coisa, tem coisa que depende de nós, amém, irmãos? Tem coisa que depende de nós. Quero entrar aqui um pouquinho nessa parte. Tem coisas que vai depender do nosso empenho também. Nós precisamos ser um canal de bênção, irmãos, para a nossa família, nossa casa, para os nossos filhos, esposo, esposa. Se você não tinha dimensão, vou te dizer uma coisa aqui. Você sabia que o teu filho, teus filhos, eles vão crer primeiro em você, pais, depois em Deus? Sabia disso? Eles não creem diretamente em Deus, primeiramente. Primeiro ele vai crer no Deus que você serve, para depois crer em Deus. Eles acreditam por intermédio de você. Que responsabilidade. É muito sério, não é, irmãos? Aleluia. Você tem dado um testemunho, bom testemunho. O teu filho tem visto você um devocional com Deus? Ele te vê orando? Ele já te pegou cantando hinos ao Senhor? Ele vai se converter através do teu testemunho. Deus já liberou, decretou. Irmãos, tem muitas coisas que dependem de nós. Aí talvez você diga: mas eu estou orando pelo meu familiar, pelo meu filho, esposa, esposo. Tudo bem. Irmãos, não estou dizendo que a culpa é sua, toda sua. Estou dizendo que na maioria das vezes, eu quero dizer, na maioria das vezes, toda regra tem uma exceção. Nós não podemos taxar tudo igual, amém, irmãos? Mas na maioria das vezes, filhos, um cônjuge ou um filho, muitas vezes não vai até Deus por intermédio da pessoa, pelo testemunho. Às vezes a pessoa fala mal da igreja, fala mal do evangelho. Como que vai aproximar uma pessoa? Nem ganhou ainda. Teu filho já viu você num devocional com Deus, lendo a Bíblia, orando, cantando louvor a Deus? Teus filhos ou teu filho pode se espelhar em você como cristão? Porque primeiro eles vão crer no que nós cremos, para depois crer em Deus. É sério isso. Infelizmente, irmãos, tem pessoas que impedem outras pessoas de entrarem, de chegarem a Deus, pelo mau testemunho. Infelizmente. A promessa, meu, nós recebemos, amém? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, amém? Você toma posse dessa palavra na tua vida, irmão? Crê no Senhor Jesus, ser salvo tu e tua casa. Porque se você crê, o que é crer, irmãos? É ter fé, não é? É você. O crer não é a pessoa gostar, ser um religioso. No quesito religião, irmãos,
Tem muitas outras religiões que saem à frente, anos-luz da gente, cristão. Às vezes você passa em um determinado lugar, no domingo, 6 horas da manhã, cheio. Faz uma consagração na igreja para ver, domingo de manhã. Muito sério. O crer, irmãos, é estar sedento desesperadamente por Deus. É querer mais de Deus, é aquele louvor: Senhor, eu quero mais de Ti, menos de mim. O crer é fazer o que Paulo e Silas fez, largou tudo. Eles estavam indo para um determinado lugar e fazer o que? A obra. Mudaram o itinerário para salvar algumas pessoas. E olha que interessante, irmãos. Por que Deus impeliu a eles através do Espírito, né? Espírito Santo, impeliu, moveu Paulo e Silas, os irmãos ali, para ir para Macedônia, para Filipos. Já de cara ele ganha uma família. Liberta uma menina jovem, uma jovem escrava, duplamente escrava. E agora, irmãos, a família do carcereiro. Porque ele disse: crê no Senhor Jesus, ser salvo tu e a tua casa. E Paulo e Silas então começou a pregar para o carcereiro e a sua casa. E todos que estavam na casa do carcereiro. E no versículo 33, olha que coisa tremenda. Duas coisas que a nossa irmã diaconisa falou aqui, Consuelo. Ela disse esse versículo aqui: crê, há uma promessa. Eu creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi isso? Amém? E outra coisa que ela falou aqui a respeito do batismo. Olha que interessante, irmãos. No versículo 33: e tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou, olha aqui, os vergões, lavou os machucados de Paulo e Silas, tratou de Paulo e Silas que estavam com os vergões. Olha, irmãos, vergões, o que é vergões? Ficou salteado, com relevo, machucou, irmãos, vergões. Os meninos não aliviou não. Silas, você está pensando o que? Os meninos não aliviou não. Ó, aí Silas, aí, você pensava que tinha aliviado, aí ó os vergões aí. E ele tratou, e quando ele trata os vergões, diz o texto: e logo foi batizado, e ele e todos os seus. Quando o carcereiro e a família ouviu a palavra, o que acontece, irmãos? Logo foi batizado. E não ficaram em cima do muro, irmãos. Eles não ficaram em cima do muro. Ah, será? Será que eu batizo? E se eu depois eu não seguir? Ah, e se eu desviar? Ah, se eu batizar? Ah, ele não ficou no muro. O texto diz: na mesma hora foram batizados eles e os seus. A Lídia, a mesma forma, logo recebeu a palavra, foram batizados. O que te impede de batizar? Batismo significa uma entrega, mergulhar, entregar. Entrar, navegar. Nas águas do Espírito de Deus. Logo foram batizados. Amém? Irmãos, tem um texto na Bíblia que eu leio, me dá até agonia, irmãos. Eu queria ver se eu acredito que vai dar uma certa agonia. Quando Jesus conta aquela parábola do Lázaro e do rico, chega lá, morreu o Lázaro, que era um mendigo pobre, comia as migalhas que caía da mesa do rico, e o rico, que vestia com roupas finas de púrpura, morreram, ambos morreram. E foram, quando morreram,
O rico, ele observa, ele olha e vê Lázaro próximo de Abraão. A Bíblia chama seio de Abraão, estava ali próximo de Abraão. E aí o rico está ardendo em chama. Do outro lado, ardendo em chamas, queimando em chama, fogo, queimando. Aí ele de lá, ele diz: Pai Abraão, permita que Lázaro venha até aqui, molhe o dedo na água, ao menos, toque na minha língua, que eu estou aqui ardendo em chama. Talvez ele pensando: estou aqui para me expurgar, estou aqui para o purgatório, estou aqui porque eu vou ter uma oportunidade ainda. Engano. Diz a palavra de Deus: depois da morte segue o seu juízo de Deus. É aqui, irmão. Morte é o fim. É o fim de escolhas. Escolhe aqui, onde vai a alma. E ele diz: olha a frustração do rico agora, irmãos. Vê se isso não dá uma agonia. Abraão então diz: olha, você não está vendo que tem um abismo entre nós? De forma que não dá para passar daqui para lá, nem daí para cá. E agora? Ele o quê? Não dá. Cai a ficha, irmãos, no lugar errado. Inferno, eu digo, o inferno é lugar de conversão. Tem muita gente que vai se converter no inferno, lugar errado. E aqui é lugar, irmãos. Lá não tem mais jeito. Aí ele: o que? Não dá. Caiu a ficha. Eu pensava que ainda tinha uma outra oportunidade aqui. Não tem como ir aí, não tem daqui para lá. Não, e agora? Caiu a ficha. Ei, ô Abraão, pede para o Lázaro. Desespero, irmão. Imagina o desespero. Pede para Lázaro voltar lá na minha casa. Eu tenho 5 irmãos. Eles não podem vir parar aqui. Pede para ele lá correndo. Meus irmãos estão lá. E eles vão parar aqui também. Não, por favor, pelo amor de Deus. Olha o desespero, irmãos. Não, me ajuda, Abraão, por favor. Aí Abraão, aquela calma, suave, aquela voz tranquila, calma. Peraí, olha, tem Moisés representando a lei, tem os profetas. Não deu crédito à lei, não deu crédito aos profetas. Quem vai acreditar que um morto pode voltar do mundo dos mortos e aqui anunciar alguma coisa? Sinto dizer, já era, acabou. Irmãos, imagina o desespero daquele homem, a agonia dele. Isso não te dá uma agonia? Saber que um ente querido, que você poderia ter falado de Jesus, que você poderia ter jejuado por ele, chorado por ele, implorado, feito alguma coisa, descabelar, não sei, rolar no chão, fazer alguma coisa por ele, e deixou passar entre os teus dedos alguém que você ama tanto. Dá agonia isso, irmão. Esse desespero foi o meu desespero quando me converti. Falei: o que, Jesus? Não. Meus irmãos, minha mãe, meus irmãos não vão para esse lugar não, jamais. Enquanto eu puder, não vai. O que depender de mim não vai. E louvado seja Deus. Estão todos na presença de Deus hoje. Tive a oportunidade de pregar para todos eles. E quando muitos não foram ganhos com a minha pregação, mas eu orava: Jesus visita, Jesus salva, Senhor, e convidava, e cansava de convidar: vem para a igreja, vamos lá, vai ouvir a palavra. Irmãos, esse desespero tem que ser aqui, irmãos. Ou nós cremos ou não cremos. Inferno está aí para quem quiser crer ou não quiser. Crê ou não crê, ele está aí. Enquanto muitos estão pregando as facilidades, irmãos, eu costumo dizer, e é bíblico isso:
As bênçãos do Senhor é consequência de uma vida com Deus. Salomão já dizia, Provérbios 28, 13: aquele que encobre as suas transgressões, os seus pecados, não prospera. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Fato, acabou. Ah, receba. A pessoa com a vida toda torta, toda desajeitada, todo esculhambado, vai receber o que de Deus, irmãos? Que Deus que vai? Deus é menos inteligente do que nós. Aonde, irmãos? A nossa vida, as nossas bênçãos é consequência de uma vida com Deus, porque diz o evangelho Marcos, o evangelista Marcos, ele vai dizer, ele diz assim: os que creem, os que creem em nome de Jesus, os que creem em meu nome, pegarão em serpentes e escorpiões. Se beber alguma coisa mortífera, não farão mal algum. Ele diz: aquele que os que crerem no seu nome, as bênçãos do Senhor, ela vai nos acompanhar. As bênçãos de Deus nos acompanham. Não precisa ficar correndo atrás de bênção, a bênção acompanha. E se você recebe uma palavra com substância, uma palavra forte, uma palavra que você vai se levantar e vai andar, irmãos, o que é melhor, você receber um peixe ou uma rede ou uma vara para pescar? O que é melhor, irmãos? Recurso ou ali facilidade? É melhor você ter recurso do que ter facilidade, porque com recurso você consegue as coisas. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. E para finalizar, olha que interessante. Espera um pouquinho na presença de Deus, firme nas promessas de Jesus, porque tem exaltação de Deus para aquele que está firme. No 37, a seguir, eu encerro. Eu quero chamar o grupo de louvor aqui. Queria que a igreja se colocasse de pé. Quem é esse Rei da Glória? Irmãos, agora os magistrados mandaram um recado para Paulo e Silas, aqueles mesmos que espancaram eles. Olha a exaltação de Deus. Carcereiro, você fala para esses moços aí que eles podem ir embora. Manda eles embora. Alguém poderia dizer: legal, bacana, né? Estão libertos, né? Libertos eles já estavam, irmãos. Eles estavam presos fisicamente, mas libertos com Deus. Nada podia prender eles de louvar a Deus. Amém? Olha Paulo aqui. Paulo disse: espera aí, nos açoitaram, nós fomos humilhados em praça pública. Nos açoitaram em praça pública. Agora é assim que eles querem que nós saímos? Que eles, olha só, irmãos, ó, quem tem autoridade, como é que faz, ó? Quando Deus está na direção, que eles venham aqui e nos tirem, porque nós fomos humilhados em praça pública. Também pensavam que nós éramos judeus apenas. Paulo era cidadão romano também, converteu ao cristianismo. Paulo, ele também tinha sua identidade, né? A sua cidadania também de romano. E eles ficaram atemorizados. O que? Nós açoitamos um romano em praça pública. E foram lá pedir perdão para eles, desculpa para eles. Irmãos, que tremendo.
começaram ali na humilhação, mas tem exaltação de Deus para quem louva, para quem adora, para quem exalta o nome do Senhor. E vamos louvar, e você aproveita esse momento para você adorar o Senhor, porque quando adoramos, Deus muda a situação. Quando nós adoramos, as cadeias são quebradas. Quando nós adoramos, tem provisão de Deus. Quando nós adoramos, Deus faz algo. De repente, Deus pode fazer alguma coisa hoje. Quem sabe não foi hoje que Deus escolheu para fazer um de repente na tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque quem adora, aleluia, tem salvação. Quem adora, quebra-se as cadeias. Quem adora o Senhor, os grilhões são quebrados. Quem adora, tem libertação. Quem pode adorar? Se você puder, levante as tuas mãos, renda a tua adoração. Eu gosto de adorar com as mãos levantadas, porque quando eu estou com as mãos levantadas, eu estou dizendo: Senhor, eu me rendo a Ti, eu me rendo à Tua soberania, eu me rendo ao Teu senhorio, eu me rendo diante da Tua presença, eu rendo o meu louvor ao Senhor, eu estou me rendendo a Ti. Renda-se ao Senhor, renda-se ao Senhor, renda-se ao Senhor. Ó portas, levantai as vossas cabeças, dizia o salmista. Ó entradas eternas, levantai vossas cabeças, porque aí vem o Rei, aleluia, porque aí vem o Rei da glória. E alguém diz: quem é o Rei da glória? Aleluia, uma voz que sai de lá de dentro, dizendo assim: Ele, aleluia, Ele é o Rei da glória, é o Senhor dos exércitos, Ele sim é o Rei da glória, aleluia. Você pode adorar ao Senhor, vamos adorar a Ele, adore ao Senhor. Meu coração que me a forma que você entra na presença dEle. De que forma você entra na presença dEle? Como você está entrando na presença dEle? Aleluia. O grande general, Ele passa em revista, aleluia, Ele vê a forma que você está diante dEle. Do tamanho da tua adoração será o tamanho da tua libertação. Do tamanho da forma que você adora Ele. Aleluia. Adora Ele com maestreza, adore a Ele com excelência, adore a Ele, aleluia, exalte o nome dEle, aleluia, aleluia, meu Jesus, meu Deus, aleluia. Cadê os adoradores de Jesus aqui? Onde está você? Cadê? Você conhece?
Jesus, irmãos, está sendo assunto ao céu. Quando ele chega diante dos portões, alguém diz: ó portões eternos, ó entradas eternas, levantai as vossas cabeças, porque ele está chegando. Ele está chegando. E alguém diz: quem é? Aleluia. Ele é o Deus poderoso. Ele é o Deus poderoso. Ele é o Deus poderoso da terra, da batalha. E alguém diz: mas quem é o Rei da glória? Aleluia. Ele é o Rei da glória. Aleluia. Aleluia. Jesus é o Rei da glória. E Ele está aqui nessa noite. Ele é o meu Deus. Ele é o seu Deus. Ele é o Deus dessa igreja. Aqui Jesus reina e prevalece. Aqui a adoração é para Ele. Aqui o louvor é dele. Aqui engrandecemos o nome dele. A vida tua e a minha vida pertence a Ele. Aleluia. Você pode adorar a Ele. Exalte a Ele.